com todos, pessoal? Bom, eu selecionei alguns pontos aqui para vocês. Deus abençoe primeiramente pelo vídeo de ontem. Eu vi que teve uma boa quantidade de visualizações. Então, dessa forma, eu entendi que esse tipo de conteúdo agrada a vocês. Então, enquanto mais visualizações houverem desse tipo de conteúdo, mais eu produzo, tá bom? Então, espalhem para os seus grupos, né, de WhatsApp aí e divulguem esse trabalho, porque dessa forma eu entendo que esse tipo de conteúdo é bom e eu produzo mais, tá? Ok, então eu selecionei aqui 4 pontos, né? Na verdade eu escolhi esse hino aqui como uma desculpa para trabalhar algumas coisas um pouco mais específicas do que eu trabalhei ontem, um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, sobre mudança de posição, que foi uma coisa que eu vi nos comentários lá do outro vídeo, que foi uma coisa um pouco recorrente. Como fazer a mudança de posição, a questão do vibrato também, algum exercício um pouco mais específico sobre vibrato. Tá? É importante que são conceitos que não são tão simples, então é bom que vocês tenham um bom professor, né? Caso você ainda não tenha professor e estiver buscando por um, eu também dou aulas online, meu telefone vai estar aparecendo aí na descrição do vídeo ou nos comentários. Então é importante que vocês trabalhem a fundo essas coisas, né? Às vezes alguém pode dizer, não, mas é tudo simples, não é assim, não precisa fazer aula, esse pessoal só quer saber disso, aquilo, mas não é bem assim. São conceitos importantes, difíceis de aprender. Tem gente, por exemplo, que toca em orquestra, que toca profissionalmente e que não entende como funciona uma mudança de posição, né? Que não sabe como é que funciona um vibrato, uma postura básica. Por quê? Porque são sim coisas difíceis, né? Às vezes a pessoa tem um certo talento e para a pessoa não é tão difícil, mas quando a pessoa estiver mais velha, por exemplo, e o corpo não responder mais da mesma forma, essa mesma pessoa pode ter até problemas para entender, porque para você executar aquilo, você precisa entender a mecânica e o processo daquilo, como funciona, né? Ou para você passar isso para um aluno que tem mais dificuldade, às vezes um aluno que tem mais idade, que não tem aquela mobilidade que você tem, você precisa de uma estrutura para passar aquilo para o aluno, né? Então não é tão simples e precisa sim de muito pensamento. Esse instrumento aqui não é tão simples, né? Senão, enfim. Então eu separei esses 4 pontos aqui para passar para vocês. Eu vou tentar simplificar. Uma coisa que não é simples, mas eu vou tentar simplificar porque exige muito. Vamos falar um pouco sobre mudança de posição e como fazer, como executar essa mudança de posição aqui, deixando claro que existem vários tipos de mudança de posição, né, dependendo do estilo daquilo que você está tocando. Se você está tocando, por exemplo, uma música que te permite fazer isso, por exemplo, eu vou tocar um Chrysler, né? Então eu posso, de repente, usar uma mudança de posição que mostre mais, né, esse sentido, né? Eu posso usar essa... Por quê? Porque faz parte do estilo dessa música. O estilo dessa música é assim, um estilo assim mais apaixonado, aquela coisa meio vienense, enfim, é todo um estilo mas eu não posso fazer isso se eu for tocar um bar, por exemplo. Então se eu vou tocar, por exemplo, sei lá, uma chacona de bar, alguma parte ou qualquer coisa, eu não posso simplesmente começar a colocar glissandos, né? Eu não posso fazer... Eu não posso fazer isso, porque isso vai contra o estilo, isso vai em oposto, né? Então eu preciso organizar minha mudança de posição. Se eu for fazer uma mudança de posição nesse lugar, eu preciso organizar de uma forma com que essa mudança não apareça, porque eu lutaria contra o estilo, que é um estilo muito particular da música barroca, assim como Mozart, que tem um estilo da música clássica. Então eu não posso colocar um glissando em Mozart, por exemplo. Não posso. Agora, em Beethoven, por exemplo, que já é contemporâneo de Mozart, só que ele já pegou um pouco, ele inaugurou a era romântica, saiu da música clássica e inaugurou a era romântica, né?
do período romântico. Então Beethoven, ele permite certas coisas, mudança de posição, e outros conceitos que em Mozart eu não posso fazer. Então, deixando um pouco essa questão de lado, vamos focar aqui na questão da mudança de posição em si, né? Então, de uma forma mais fria, como que se deve fazer essa mudança de posição. Então, basicamente, você não pode passar, porque quando a gente aperta a nota aqui, a gente, né, chega a encostar o dedo no espelho, né? Então o dedo, mesmo que esteja relaxado, ele encosta. Ele chega a encostar no espelho, né? Só que quando você muda de posição do Si para o Ré, por exemplo, você não pode permanecer com o dedo encostado no espelho enquanto você muda de posição. Porque isso caracteriza uma mudança de posição. Isso caracteriza um glissando, tá? Ao mesmo tempo, você também não pode erguer o dedo. Ou disfarçar com arco e erguer o dedo. Também não, isso é errado. A mudança de posição não pode ser feita assim. Porque existe um buraco e você enfim, não é certo. Tecnicamente não é correto que você faça isso. Então você precisa fazer da seguinte forma. Você precisa desapertar o dedo, arrastar o dedo até o ponto que você vai chegar, só realmente relando na corda. E quando você chegar no ponto, você aperta um pouquinho o dedo, o suficiente apenas para que o som ele se reproduza. Então, recapitulando, né? Então, uma mudança de posição assim, né? Um pouquinho, algo você vai ouvir, porque isso aqui não é uma flauta, não é um clarinete, então não dá para simplesmente pular de uma nota para outra. Algo você vai ouvir, mas ele tem que ser o mais disfarçado, vamos dizer assim, possível, né? De forma que não, ao mesmo tempo que você não pula, não tem um buraco, mas ao mesmo tempo ele não é extremamente conectado, ele tem uma... Você consegue, dessa forma, passando com o dedo por cima da corda, relando na corda, você consegue esse efeito e essa conectividade que uma nota precisa ter com a outra. Ainda mais mudança de posição em meio a uma ligadura. Então, você precisa usar esse recurso, senão a mudança de posição vai ser um desastre no meio de uma ligadura. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser entendida. Então, um exercício que vocês podem estar fazendo é ir de um ponto e chegar ao outro, simplesmente, né? Sair do Ré, por exemplo, ir até o Ré, sair do Si até o Ré e fazer em câmera lenta. Relando, chegou, sentiu que chegou na nota, aí aperta, aí volta. Chegou na nota, aperta. Então é isso, a mudança de posição fria e crua é assim que deve ser feita. Claro que não deve ser feita nessa velocidade porque vai soar horrível desse jeito, mas existe uma certa velocidade que você faz. Em que você vai meio que disfarçar esse salto, porque é um salto e não tem como esconder, vai ser um salto sempre. A pergunta é como que o dano pode ser menor nesse salto, né? Daí você pode fazer, enfim, do dedo 2 para o dedo 4, por exemplo. Né? Então existem duas formas de você fazer uma mudança dessas, por exemplo. É que eu vou estar me aprofundando demais nesse negócio, eu queria passar para o próximo tópico, mas eu vou falar isso. Então existem duas formas que você pode estar fazendo uma mudança de posição dessas, do Dó, segundo dedo, para o Sol, quarto dedo. A primeira forma é você tocar o Dó, colocar o Mi aqui e ir arrastando o Mi até o Sol. E na hora que chegar no Sol você aperta essa forma. Ou você mudar com o próprio segundo dedo, chegar até o Mi e depois você coloca o Sol.
também dá para fazer assim. Também dá para fazer esse tipo de mudança de posição. São dois tipos de mudança de posição que você pode colocar em diferentes contextos, mas como eu falei, isso é um assunto para uma outra ocasião. Então, existe um método que se chama SEVSIC, né? Muitos de vocês conhecem, só que existem vários opus, né? vários níveis de método, para vários tipos, né? Para arco, enfim, para mão esquerda, para cordas duplas. Então, você tem um SEVSIC que é o Opus 8. O Opus 8, ele é um método do SEVSIC inteiro dedicado para mudanças de posição, para diferentes tipos de mudança de posição. Então, tem o primeiro exercício, que é muito famoso, que é... Aí repete a sequência, né? E aí ele faz várias sequências, né? Faz várias sequências diferentes para você explorando todos os tipos de possibilidades de mudança de posição que você pode achar em qualquer música. Então é extremamente importante, é muito legal esse método. E é sempre isso, né? A informação é boa, a informação é certa, mas façam com supervisão. Tenham um auxílio para que tudo esteja caminhando certo, porque existem outros detalhes também na questão da mudança de posição, como por exemplo o dedão, esse dedão aqui, né? E a própria questão de como vocês articulam os dedos na corda, né? Do quanto que vocês apertam, do quanto que vocês levantam ou não levantam, né? Será que o dedo ele precisa ficar pertinho demais da corda? Será que o dedo ele precisa articular mais na corda? Qual que é o certo, né? Então são coisas que vocês precisam ter um bom professor para que vocês passem a desenvolver esse tipo de conceito de forma certa, que vai durar a vida toda. Vocês não podem depender só do talento, tem que ser uma coisa certa, que dure a vida inteira e que vocês possam ter conhecimento e palavras, experiência para transmitir para os seus futuros alunos, ou para os seus alunos, para quem é professor já. Ok. Então, então basicamente como fazer mudança de posição. Segundo tópico, vibrato, exercício para vibrato. Eu tenho certeza que existem milhões de exercícios de vibrato e provavelmente a maioria deles são muito bons, tá bom? Então vou passar um deles aqui que eu acho que é interessante, que funciona. É um exercício simples, não é um exercício complicado, mas ele é um exercício como todo exercício de vibrato, ele não soa bem, às vezes ele pode ficar um pouco chato também, né? Mas é necessário, né? Porque a principal coisa do vibrato é você soltar a mão, relaxar a mão. Eu sei que parece uma coisa simples de se dizer, e qualquer um pode dizer isso, mas não é tão simples. Não é tão simples. Por quê? Porque quando você prende o dedão, por exemplo, quando você coloca um pouquinho mais de força no dedão do que você deveria, você simplesmente trava o movimento de vibrato. Se você aperta o dedo na corda um pouquinho, 1 milímetro a mais que você deveria, fica um pouco apertado, assim como um parafuso, tá ali apertando o parafuso, você aperta um pouquinho a mais ali, sabe quando a madeira ele estrala? Aqui é a mesma coisa. Se você aperta um pouquinho a mais o dedo no espelho, pronto, o seu vibrato já não vai sair, ele vai travar. Se você tem um pulso bloqueado também, ele vai travar. Então são várias coisas, não é tão simples, né? Então, tocar relaxado não é tão simples, né? Então, o que eu aconselho que vocês façam? Vocês podem... Existe um exercício bem simples que me veio na cabeça agora, vocês colocarem uma flanela aqui no violino, né? Na voluta do violino, para não machucar, e colocar a flanela aqui, colocar a voluta do violino contra a parede, de forma que o violino de vocês vai ficar assim preso contra a parede e ele não vai ter o risco de cair, né?
Então, dessa forma, vocês podem não utilizar o dedão. Porque quando vocês começam a não utilizar o dedão, vocês começam a ter uma outra noção de como tocar violino. Se vocês não estão colocando o dedão aqui, se vocês não estão apoiando o dedão aqui, uma que o violino de vocês vai querer cair. Então vocês vão ter que ter uma postura bem legal e bem centralizada para saber como utilizar para o violino não simplesmente não cair, porque você não vai estar podendo segurar com o dedão, né? E outra, a questão da articulação, né? Então, quem está acostumado a apertar os dedos na corda, que é justamente o problema do vibrato não sair, quem está acostumado a apertar os dedos na corda, se a pessoa não passa a não poder utilizar mais o dedão, a pessoa simplesmente vai perder o chão, não vai conseguir, porque ela está acostumada a apertar os dedos na corda. Então você vai ser obrigado a se acostumar com outra realidade. Então no momento que você prende ali o violino, né, você pode deixar o dedão de fora dessa situação e tocar o hino, né, só relando mesmo o dedo na corda. Então, né, então o som vai sair assim, esse som feio, né? Então vocês podem utilizar o vibrato também para ajudar, para que o som não fique tão feio, né? Então se vocês conseguem produzir som, produzir vibrato, sem precisar do dedão, então a técnica de vocês está começando a se aprimorar, porque esse é o ideal. Na verdade, não é legal que se aperte o dedo muito mais do que eu estou fazendo agora, talvez um pouquinho mais, só para o som não falhar, mas o som, o dedo, ele não, você realmente não pode apertar ele. Se você apertar o dedo na corda, é game over pro vibrato, não vai conseguir fazer o vibrato, tá? Então, o dedo ele realmente praticamente só encosta na corda. O próprio vibrato, a própria pressão do arco, ele vai fazer com que saia som. Então, o que tá saindo som é a própria pressão do arco, mas eu tô aqui, ó. Meu dedo tá assim, ó. Ele não chega, ele nem chega, muitas das vezes, ele nem chega a encostar no espelho. Por quê? Porque se ele encosta no espelho, já é um convite para você apertar. E se você apertar, o vibrato não vai sair, não tem o que fazer. Aí o dedão vai travar também, aí uma coisa, um problema começa a puxar outro problema, né? Então, vocês podem treinar o vibrato dessa forma, tirando o dedão, né? Quem quiser, não quero colocar o violino contra a parede, eu quero tentar fazer com o violino aqui mesmo. Maravilha, conseguir fazer assim, melhor ainda. O ideal mesmo é ir tirando o violino e conseguindo executar sem encostar o dedão. Por quê? Porque você começa a colocar o dedão no lugar dele. Ele não é tão importante assim. Você não pode depender tanto do dedão para fazer tudo. Você precisa conseguir fazer, executar, vibrar, executar as coisas, a mudança de posição sem precisar do dedão. O dedão ele não deve ser tão importante assim. Muitas das coisas no violino, elas não são tão importantes. Elas simplesmente não podem atrapalhar. O próprio cotovelo é assim, né? Mas o cotovelo deve ficar mais alto, deve ficar mais baixo. Tudo isso é discutível. O importante é que ele não atrapalhe. Ele não pode atrapalhar. Então ele tem que ficar de uma forma, relaxado de um jeito, para que ele fique neutro, ele não atrapalhe. Então muitas das coisas, simplesmente não atrapalhar ajuda demais, sabe? Ajuda muito. E o dedão é uma dessas coisas, né? Se ele não atrapalhar, vocês já estão na vantagem. Então, a partir do momento que vocês criam essa consciência de não precisar apertar o dedo, não precisar apertar o dedão, vocês já vão começar a criar um outro tipo de consciência para o vibrato de vocês. E outro exercício de vibrato, um pouco mais especificamente falando disso, é aquela coisa de você só encostar. Eu gosto bastante desse exercício, ele é bem simples,
soa mal, vou avisar, mas ele funciona. Se vocês fizerem todo dia, eu tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado. Vocês usarem assim o dedo, né, o mesmo dedo, fica ali uns 2, 3 minutos só em um dedo, depois troca. Fica mais 2, 3 minutos. Então, só relando o dedo na corda, vai sair esse som aqui, ó. Né? Porque se você apertar, sai esse som. Não, só rela o dedo na corda. E aí vocês colocam 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, para. Sempre com a parada. Porque com a parada você começa a controlar o movimento. Não só no movimento você controla, mas a pausa faz você controlar o movimento. 2, 3, para. 1, 2, 3, para. E tentando mexer, tentando usar o pulso para esse movimento. Então, 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, para. Solta o dedão, faz sem o dedão. 2, 3, para. 1, 2. E nessa parada que vocês dão, o arco ele continua. Por quê? Porque o cérebro tem que acostumar, vocês estão enganando a cabeça de vocês. Ela tem que acostumar que existe uma movimentação que deve ser feita e que o arco tem uma movimentação independente dessa aqui. Então, quando vocês fazem esse simples exercício, a cabeça de vocês estão acostumando. Não, dá para fazer um exercício aqui relaxado e aqui nada afeta. Aqui continua como se nada tivesse acontecido. Você consegue unificar essas coisas importantes e colocá-las no mesmo lugar. Então, esse é um exercício muito legal também, bem simples, que dá para fazer todo dia e que, assim, fazendo todo dia, em uma semana, vocês vão começar a ver já mudança no vibrato, vocês vão congregar à noite, né, depois de alguns dias fazendo, e vocês vão ver, poxa, mas o meu vibrato ele tá começando a sair, a mão tá começando a ficar mais... O que aconteceu? Né? Então, é assim, quando um exercício ele funciona, você começa a sentir esse tipo de efeito. O terceiro tópico que eu separei aqui é aplicar esse tipo de vibrato no hino. Talvez não tão exagerado como eu fiz agora no exercício, porém aplicar isso no hino, né? Então, o dedo ele fica para lá e para cá, ele fica solto, somente para que vocês observem o movimento. Então, tocar o hino inteiro, assim, haja paciência, porque o som não vai ser agradável, mas pelo menos vocês vão estar exercitando essa independência do dedão, por exemplo, né? A própria questão de vocês começarem a acostumar a colocar o dedo e a não apertar. Então, tudo isso vai começar a criar costume, né? Porque acreditem, desse exercício para o som original, acreditem, não tem tanta diferença. A única diferença que eu fiz mesmo foi um pouquinho mais o arco um pouquinho mais agarrado na corda. E apertar, lógico, apertei um pouquinho mais o dedo na corda, não fiquei com ele tão solto, lógico. Mas assim, do exercício para isso, não teve tanta diferença. Então é por isso que o exercício ele é tão importante, né? Quem ouvir vai falar, poxa, mas você tá ficando louco, quem te passou essa loucura aí para você fazer esse som horrível? Mas é nas coisas simples, às vezes, que Deus aparece e que Deus dá alguma coisa pra gente. Então, esse é um terceiro tópico na questão do vibrato, para vocês aplicarem diretamente no hino, esse exercício. Sim, e a quarta questão é aplicar as mudanças de posição no hino. Então, às vezes a gente não tem, mas onde que eu mudo de posição? Eu não sei, será que eu mudo aqui na segunda, na terceira? Fica aquela coisa que ninguém sabe, né? Precisa pegar uma bússola para ver onde que vai. E às vezes não é, às vezes simplesmente a familiaridade com o espelho, a familiaridade da mudança de posição em si já resolve o problema. Então, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer, principalmente quando eu quero estudar algum vibrato específico. Por exemplo, o nosso quarto dedo ele é fraco, então é muito natural que assim como eu, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, tenha
um pouco mais de dificuldade no vibrato do quarto dedo, porque o vibrato do quarto dedo ele é mais fraco. Então muitas das vezes eu gosto de tocar o hino assim, eu pego o hino, separo ele, faço ele todo só com o quarto dedo, por exemplo. De forma que dessa forma eu posso melhorar o vibrato do quarto dedo. E não só isso, se você toca com o dedo só, por exemplo, o hino todo, você não só está estudando vibrato constante e mantendo a sua mão relaxada, como você também, ao mesmo tempo, é obrigado a estudar a mudança de posição o tempo todo. Então, quando você toca com o dedo só, vocês veem que mesmo tocando com o mesmo dedo, sem mudar de dedo, esse glissando ele não pode ter. Por quê? Porque o sistema da mudança de posição, de apertar, desapertar e apertar de novo, relando na corda, ele tem que funcionar. Ele é um sistema que ele fica automático. Se vocês fazem certo o exercício dele, ele fica automático. Então, o glissando só vai sair mesmo se vocês quiserem. Ou aquela mudança de posição um pouco mais desejada, né, que soe, ela só vai sair se vocês quiserem, se vocês derem a ordem para ser feita, né? Então vocês vão começar a ter controle da técnica, isso é importante. Então é um exercício muito legal para que vocês mantenham um vibrato e ao mesmo tempo estudem a questão da mudança de posição. Não só isso, quando você toca com um dedo só, eu tive um grande professor que ele fazia fazer escala com um dedo só. E é muito legal isso, porque quando você faz escala com um dedo só, você obriga a mão a obedecer a nota que está no seu ouvido. Porque qual que é o segredo de tocar afinado? É ter uma mão boa, é ter uma mão... Não, o segredo de tocar afinado é a capacidade que você tem de cantar as notas aqui dentro antes delas acontecerem. Por isso que geralmente quem canta afinado consegue tocar afinado, porque a pessoa já tem a altura da nota na cabeça. Então a tendência da mão é obedecer o que está na cabeça. Quando a mão cai no lugar errado é porque a nota não está certa aqui na cabeça. Então quando você toca com o dedo só, você obriga a sua mão a obedecer a altura da nota que está na sua cabeça. Então também se torna um exercício de afinação. Né? Então você tá ali cantando a nota do, fá, sol, lá. Então a mão ré, fá, ré, do. Então mesmo com um dedo só, você é obrigado você obriga a sua mão a responder o que está na sua cabeça. De forma que quando você for tocar normalmente, sem ser com o dedo só e sem nenhuma maluquice, simplesmente tocar, a sua mão ela consegue obedecer melhor o que está aqui dentro. Porque na verdade esse é o segredo de você ter uma boa afinação, é a sua mão obedecer o que está na sua cabeça. Então tocar com o dedo só é um exercício excelente para que você obtenha vários resultados bons, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Essas coisas, espero que não soe como blá 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 para vocês, porque tudo isso, gente boa me falou, né? E muitos anos estudando que eu consegui aprender coisas que ajudam, que melhoram, realmente melhoram, tá bom? E espero que sirva para vocês também. Não se esqueçam, vou deixar aqui meu telefone para quem quiser participar das nossas aulas online, os preços são super acessíveis. Me procurem, tá? Eu tô morando na Itália no momento, mas o WhatsApp pega normal do Brasil. Eu passo o meu telefone, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp e explico para vocês como funcionam os planos e as facilidades para que vocês paguem sem ter problema algum, né? Porque a coisa não tá fácil, então eu coloco os preços assim para que vocês possam estudar com uma boa qualidade sem ficar pagando dinheiro, assim, muito dinheiro. Um dinheiro legal que dá para vocês, que cabe no orçamento de qualquer um, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Até a próxima.